Pais responsáveis educam juntos. Livro de Chris Polly, capítulo 1, parte A, quando tudo é novidade. Os filhos são o presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, 3. Hoje em dia, não é muito comum que dois jovens namorados se casem pensando em ter filhos, especialmente depois que a mulher conquistou seu lugar no mercado de trabalho. Há 30 ou 40 anos, as pessoas se casavam para ter filhos. Era uma visão totalmente diferente. O dicionário, assim como a Bíblia, diz que uma família é pai, mãe e filhos. Mas atualmente o casal adia a chegada dos filhos para até 5, 6 anos ou mais após o casamento. E apesar de todo esse tempo, a maioria não se prepara para a chegada do filho. O desprezo às vezes ocorre porque o casamento foi feito às pressas, por causa de uma gravidez, às vezes porque o casal é pego desprevenido. Seja como for, quase nunca há uma conversa mais profunda sobre que tipo de família ambos pretendem construir. Mas dali a pouco o bebê chega, um pequeno ser humano que não pediu para nascer e pelo qual somos responsáveis. Existe um conceito generalizado na cultura de que o casal tem um filho para que sua vida não fique vazia, para que o bebê espante a monotonia da rotina entre dois adultos. É o velho problema de pensarmos em nós mesmos. Mas, contrariando o senso comum, educar tem a ver com doação. Tem a ver com transmitir princípios de vida, formar caráter, dar à criança o que há de melhor dentro de nós. Quando somos pais, e devo dizer, principalmente quando somos mães, é que podemos experimentar algo minimamente semelhante ao amor de Deus por nós. É um sentimento muito difícil de explicar, mas que reconhecemos na hora em que pegamos nosso filho nos braços pela primeira vez. O primeiro filho. Casais sentem os efeitos da chegada de um bebê de maneiras muito diversas, dependendo basicamente de sua trajetória conjugal até o dia do parto. Se estão casados há muito tempo ou pouco tempo, ou se nem estão casados. Se aproveitaram muito ou pouco o período sem filhos e se foram românticos ou não. Se a gravidez foi planejada ou não, quando se preparam ou não, etc. Se há uma regra geral, é que um primeiro filho produz grande impacto nas emoções e na rotina de qualquer casal. Comigo, por exemplo, eu sonhava ser mãe desde os tempos de menina, mas embora os exames nada acusassem, demorei muito para engravidar. Segundo os padrões da época de 1970, cheguei a pensar em adotar uma criança, ideia que abandonei após longas conversas com meu marido Luciano. Afinal, éramos fisicamente capacitados para ter filho que tanto desejávamos. Só engravidei 4 anos depois de casada. Meu primeiro filho, Federico, foi gerado cercado de expectativas, principalmente as minhas. Afinal, eu não podia fugir à regra das gestantes, os seres mais ansiosos do mundo. Hoje, avalio os 9 meses como um período muito positivo de reflexão e preparação, quando pude concluir e reavaliar o que realmente eu queria. Algo que sempre costumo dizer às famílias com quem trabalho. Uma criança não é um boneco com o qual brincamos de casinha. É um ser humano sobre quem temos responsabilidades de criar, formar e educar. Esse tempo de preparação pode servir como um período altamente produtivo, de busca por informação e orientação. É importante ler livros, consultar especialistas, assistir a programas de TV decentes, buscar a sabedoria dos futuros avós. Mas o primeiro passo de toda essa preparação é estabelecer o diálogo entre o casal sobre a educação que essa criança vai ter, por exemplo. Avaliem as experiências pessoais que você e seu cônjuge tiveram. Analisem erros e acertos de cada um e o que pretendem mudar na educação do filho que está chegando. De fato, é um tempo de ajuste para os pais em vários níveis. Na vida pessoal, se o casal não estiver muito convicto e estruturado, toda a atenção, disposição e disponibilidade que uma criança exige
pode realmente abalar o casamento. Conheci meu esposo quando ainda éramos crianças, eu com 5 anos, ele com 8, e recém-chegado da Itália com sua família. Morávamos próximos um do outro em Buenos Aires, na Argentina, e brincávamos juntos pelas ruas do bairro. Luciano foi meu primeiro namorado. Namoramos desde que eu tinha 13 até meus 17 anos, quando me sentindo cansada e sufocada pelo que considerava um espírito um tanto possessivo, rompi. Passamos pouco mais de 2 anos separados até nos reencontrarmos por acaso em Mar del Plata, na casa de um amigo comum. Namoramos por mais 2 anos e finalmente nos casamos. Éramos amigos muito próximos, havia muitos e muitos anos, mas mesmo assim a convivência foi bastante complicada. O primeiro ano foi tão difícil e tão repleto de ajustes que no aniversário de casamento saímos todos com nossos pais para comemorar o incrível fato de termos conseguido conviver durante aquele período de 12 meses. Foram ajustes violentos? A família, os hábitos, a cultura da família dele e da minha, tudo era muito diferente. Fico imaginando quão mais violenta seria sido a adaptação se não nos conhecêssemos tão bem. E ainda quão complicado teria sido se tivéssemos tido um filho logo no primeiro ano. É justamente por isso que costumo dizer que, se o casal estiver em crise ou passando por adaptações profundas, a chegada de um bebê só tende a piorar o relacionamento. Recomendo sempre que os problemas sejam resolvidos ou minimizados, e especialmente que o casal curta essa fase tão especial para os dois antes de receber um bebê. Uma criança é um presente de Deus, mas junto dele vem um pacote completo que inclui a demanda por grandes responsabilidades. Um dos casos marcantes pelos quais passei no programa Super Nanny foi auxiliando uma família de 4 filhos. Para início de conversa, a mãe me disse que não se sentiu preparada para ter o primeiro filho, nem o segundo, nem o terceiro e nem o quarto. Inadmissível! O que aconteceu com esse casal foi um típico caso de falta de atitude para resolver as demandas dos filhos, qualquer um deles. À medida que as crianças cresciam, os problemas se intensificavam e se interrelacionavam. A caçula era, aparentemente, o pior caso. Passava os dias no colo de todo mundo. Da mãe, durante o horário de trabalho do pai à noite, dos irmãos, quando os irmãos estavam ocupados. O filho mais velho era um garoto solitário e belicoso, que tentava chamar a atenção brigando com todo mundo, inclusive com a caçula, que chorava o tempo todo. Quando ele tentava reclamar da garotinha para a mãe, ela assumia não ser capaz de dar conta dos filhos e apelava para o descaso. Entre todos imperava o sentimento de abandono, tristeza, falta de carinho e baixa estima. Na verdade, o problema não era esse, e foi resolvido de um minuto para o outro. Quando sugeri que ninguém mais pegasse a caçula no colo, que apenas a deixassem chorar. Pronto, acabou. Todo o resto foi se encaixando como num efeito cascata. Mas tive de dar um chacoalhão no casal e fazê-lo entender que a mudança dependia deles, dos pais. Aceitar essa realidade é o momento-chave do processo. Eu levo métodos, proponho atividades, proporciono momentos de descontração, brincadeiras, de toque e abraço entre pais e filhos. Entretanto, se o casal não assumir sua responsabilidade na mudança e na manutenção do trabalho como parte de sua rotina, nada acontecerá. Quem não está disposto a assumir responsabilidades ou se preparar para criar uma família, é melhor que reavalie seu desejo de ter filhos. Será melhor para todos. Dica da Cris. Criança não pede para nascer. Ter um filho é coisa séria. Preparem-se, principalmente para a chegada do primeiro filho. O aprendizado e a experiência vêm com o tempo.